Atenção, Lajedo e região! Começa agora o programa da Segurança Pública, onde você pode relatar seus fatos, seus apelos, suas reivindicações, onde o povo tem vez e voz. Programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui, sua segurança está em boas mãos. Grande abraço a todos, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Abraçando toda a imensa região, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Começando o programa do Delegado Rossini. A partir de agora, você vai ter simplesmente aqui informações, também de uma forma que podemos tentar resolver o seu problema, onde quer que você esteja. Aliás, o final de semana foi bastante carregado em nossa região. Impressionante, principalmente o caso que aconteceu em Queimada Grande. E as pessoas, a população, clamam por justiça e clamam também por segurança. Nesse fim de semana, tivemos um duplo homicídio lá na cidade, lá em Queimada Grande, e consequentemente, poderia ter sido um triplo homicídio, porque uma bala perdida acabou também atingindo uma outra pessoa que passava no local. Isso é grave, a situação vem se agravando há muito tempo aqui no programa, tanto no programa do Delegado Rossini, como também nos outros programas. A gente vê justamente as pessoas clamando por justiça e pedindo segurança. Delegado Rossini, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Dilson Melo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quero aqui cumprimentar aqui carinhosamente todos os nossos ouvintes da cidade de Lajedo, da cidade de Jurema, da cidade de Jupi, da cidade de Cachoeirinha, da cidade de Calçado, da cidade de São Bento do Una, da cidade também de São João, meu amigo Erlan, e também da cidade de Capoeiras e todas as demais cidades que estão nos ouvindo nesse momento ou nos assistindo através das redes sociais. Delegado, nesse final de semana... Quero aqui, Deus, também mandar um abraço aqui para o aniversariante, a nossa amiga Thaís, filha de Dona Salomé, lá em Queimada de Jurema. Meu feliz aniversário aí, saúde, paz, muita felicidade. Tudo de bom para ela, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Delegado, nesse final de semana o que chamou a atenção foi o duplo homicídio que aconteceu em Queimada Grande. 2 travestis foram assassinados na noite de sábado, no povoado de Queimada Grande, na cidade de São Bento do Una. José Lucílio da Silva, 18 anos, e Celiano de Azevedo Soares, 31 anos. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo, não resistiram e morreram no local. Já Carlos Manuel Bernardo também foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido e o estado de saúde dele, até o momento, não foi informado. Rapaz, infelizmente... tivemos aí mais um final de semana muito violento, não somente em Queimada Grande, como também em toda a região aqui no Agreste de Pernambuco. Infelizmente, mais um final de semana aí com grandes casos de violência extrema. Inclusive, esse aí de Queimada Grande aí quase que teríamos um triplo homicídio, tivemos um duplo homicídio seguido de uma tentativa de homicídio. Lembrando aqui, antes de adentrar nos detalhes desse caso, o nosso programa, o programa do Delegado Rossini, ele tem as suas principais finalidades, os nossos principais objetivos são ajudar a população, orientar a população com dicas sobre segurança pública, ajudar a polícia coletando aqui através do nosso programa, através dos nossos ouvintes de todas as regiões aqui, de todas as cidades da região, coletar informações e repassar essas informações para a polícia, ajudando no trabalho aí tanto preventivo quanto no trabalho de investigação da polícia, fazer denúncias aqui também no nosso programa. Nós temos feito denúncias que têm ajudado muito a polícia aqui de toda a região aqui do Agreste de Pernambuco e também debater aí medidas que possam melhorar a segurança pública da nossa região. Voltando aqui agora especificamente para Queimada Grande. A população de São Bento do Una, Queimada Grande, que fica aí, fica dentro do território do município de São Bento do Una. São Bento do Una há muito tempo vem sofrendo com alta onda, altos índices de violência em São Bento do Una.
Quase toda semana nós recebemos aqui crimes bárbaros acontecendo em São Bento do Una. Praticamente isso. Toda segunda-feira a gente tem alguma denúncia de crimes na cidade de São Bento do Una. Infelizmente, dessa semana agora ultrapassou a média, a triste média que já existia naquele município. Duplo homicídio, quase acontecendo um triplo homicídio, sem contar com os assaltos que têm acontecido diariamente em São Bento do Una. Eu já recorri ao governo do estado, já fui ao Comando Geral da PM, já fui à Secretaria de Defesa Social, solicitar um reforço na segurança aqui do Agreste Meridional, um reforço aqui não só para São Bento do Una, como para todas as cidades vizinhas que também estão sofrendo muito com esses casos de violência extrema. São Bento do Una, há 3 meses atrás mesmo, foi notícia eu acredito em todas as redes de televisão, em todos os meios de comunicação de Pernambuco, quando um casal de idosos foi espancado até a morte. E infelizmente a violência continua aqui em toda a nossa região. Eu gostaria aqui de me solidarizar com a família aí dessas pessoas que foram assassinadas aí em Queimada Grande, município de São Bento do Una, e colocar o nosso programa aqui à disposição. Qualquer pessoa que tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar esses criminosos, esses assassinos, pode mandar através das nossas redes sociais, através do meu Instagram Delegado Rossini, através do Facebook do Delegado Rossini. Pode mandar também através do meu WhatsApp, DDD é 087, o número é 9927 4179. Pode mandar também uma carta anônima que nós receberemos e iremos repassar para as autoridades competentes. Portanto, você que mora em Queimada Grande, você que estava em Queimada Grande na hora do crime ou que estava passando, qualquer informação que você tiver será muito bem-vinda. Pode também repassar sua informação diretamente para a Delegacia de Polícia de São Bento do Una ou para a Polícia Militar de São Bento do Una. O importante é que, quando qualquer pessoa tiver notícia, tiver informação a respeito de algum crime, procure, repasse para a polícia ou repasse para algum programa como o nosso, para que a gente possa ajudar a polícia a prender esses criminosos. O ideal aqui no Brasil é que nenhum crime ficasse impune, mas para os crimes não ficarem impunes, a polícia precisa de informações. Quando a polícia está na cena do crime, ela já prende o assassino ali, o criminoso em flagrante. Quando a polícia não está, ela vai precisar muito de informações das pessoas que estavam na cena do crime. Então, mesmo que você não seja testemunha, não queira se identificar, faça uma denúncia anônima, faça uma carta, mande para a Delegacia de São Bento, mande para a Polícia Militar ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Estamos aqui para ajudar a polícia e ajudar a população e ajudar também os familiares dessas vítimas que têm pais, mães, que certamente estão sofrendo bastante aí e não querem que esse crime fique impune. Mas, Dilson, além desse tema hoje aí, desse triplo homicídio de Queimada Grande, tivemos aí várias outras ocorrências, eu estive olhando aqui. Rapaz, essa semana eu até listei aqui alguns casos que foram destaque na mídia nacional e também na mídia aqui de Pernambuco. E eu gostaria aqui de falar aqui um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu distante do Brasil, mas que atinge nós brasileiros. Brasileiros, eu não me recordo a quantidade, eu acho que foram 186, desculpem se eu estiver errado aí na quantidade, de brasileiros foram deportados dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Até aí tudo bem, o cara entrou lá ilegal e tal. A questão que eu quero levantar aqui, e pode ser que alguém diga, o que é que Rossini tem com os Estados Unidos? Realmente eu não conheço os Estados Unidos, nem tenho vontade de ir para lá, mas eu queria aqui aproveitar o nosso programa para aconselhar. Eu conheço gente de Lajedo, de Cachoeirinha, de Garanhuns, de São Bento, que já foi para os Estados Unidos. Eu vejo gente aí, Deus, endeusando os Estados Unidos. Eita, eu fui para os Estados Unidos, eu vou conhecer a Disney. Meu sonho, não tem esse sonho não, meu querido, porque o brasileiro nos Estados Unidos é discriminado, é marginalizado. Brasileiro nos Estados Unidos é tratado como bandido. Tá aqui a matéria. Mais de 300 brasileiros de vários estados do Brasil, inclusive aqui do Nordeste, entraram nos Estados Unidos e foram tratados como marginais, como bandidos, e não eram bandidos, eram inclusive crianças, famílias que tentaram arrumar um emprego, tentaram construir uma vida naquele país, que é o sonho de muita gente, menos o meu. Brasileiro lá é tratado com discriminação. Brasileiro, para entrar lá, você pode ser turista, tudo no mundo, o cara revista você dos pés à cabeça 100 vezes, achando que nós brasileiros somos bandidos.
quando na verdade quem vive arrumando briga no meio do mundo de guerra é os Estados Unidos. Eu mesmo não tenho vontade de conhecer um país desse, onde a gente é discriminado. Crianças foram algemadas e transportadas num avião com fome e frio. Crianças, mulheres, mães de família foram separadas, as mães separadas dos seus filhos e foram trancadas em currais. Que é isso que o consulado dos Estados Unidos trata assim os brasileiros. Quem assistiu à televisão viu isso. Eles têm currais, feito currais de gado, cercas elétricas ali, criança para um lado, mulher para outro, homem para outro. Mãe separada dos seus filhos pequenos, não interessa nem a idade das crianças não. Passaram até 3 dias com fome, dormindo no chão frio, com fome, e os adultos algemados. Você pegar os filhos, tirar de perto da mãe, algema os pés e os braços, como se ela fosse uma terrorista, como se ela fosse um assaltante mais perigoso do mundo. E não era só uma mãe de família brasileira que queria tentar um emprego de faxineira nos Estados Unidos, achando que lá, porque é em dólar, ganha mais, podia melhorar de vida, podia ajudar a família que ficou aqui no Nordeste. Então eu quero aqui dar um conselho aqui a todos os brasileiros. Aqui no Agreste Meridional, Pernambuco, Nordeste, todos nós somos brasileiros. Parem de dar valor a quem discrimina você. Parem de dar valor a um país que olha pra gente como se a gente fosse lixo. Vamos procurar visitar o Brasil, vamos conhecer o Brasil e só vamos visitar um país lá fora se esse país... Que é muito bonito, por sinal, tratar o brasileiro de igual para igual. Vamos parar de endeusar quem tem um rei na barriga feito esse povo dos Estados Unidos e que estão tratando os brasileiros desse jeito. Precisamos nos valorizar mais. Nós brasileiros precisamos nos valorizar mais. Viu? Se a gente fica olhando na internet, você fica olhando qualquer coisa que você vai fazer hoje em dia, um computador, tudo ali vem em inglês. A gente mora onde? No Brasil. A gente precisa, inclusive o governo federal, o Congresso Nacional, deveria obrigar qualquer empresa internacional que queira exportar produtos para o Brasil para mandar o manual em português. E a gente parar de usar essas frasezinhas de efeito americana, um monte de frasezinha de efeito, não sei o que, hells, não sei o que lá. Vamos parar com isso, vamos falar a nossa língua, vamos valorizar o nosso país e o nosso povo e a nossa cultura. Mas isso aqui foi só um desabafo, porque eu fiquei com muita raiva quando eu vi a forma que os nossos irmãos nordestinos e brasileiros de todas as partes são tratados lá no país da ilusão. Um outro caso também que eu vi que teve uma repercussão muito grande no Brasil esse ano, aconteceu no Rio de Janeiro, o assassinato de um jovem negro. Um jovem, inclusive, eu não sei nem o país dele, eu sei que é um país africano e tal, se eu não me engano. Moise, o nome do rapaz. Mas o que me chama a atenção não é pelo fato dele ser estrangeiro, é porque é mais um jovem negro que é assassinado sem motivo. O rapaz foi espancado até a morte por 5 homens, inclusive um deles lutador de jiu-jitsu. 5 homens de porte, inclusive bem mais avantajado do que aquele menino, e o menino foi espancado até a morte porque foi no quiosque cobrar uma dívida de R$200. Isso se chama o quê? A banalização da morte no Brasil. Aqui no Brasil não está se respeitando mais a vida. Está acontecendo no Brasil banalização da morte, banalização da violência. Não estão mais valorizando a vida, não estão valorizando nem respeitando mais o ser humano, nem a integridade física de ninguém. Isso é falta de quê? Isso é falta de lei severa. Isso é falta de leis qualquer pessoa que tem um instinto ruim tenha medo de cometer um crime, porque senão, se eu cometer um crime aqui no Brasil, eu vou morfar na cadeia o resto da vida. Mas o cara sabe que vai preso, daqui a pouco tá solto, e talvez nem preso vá, porque tem uma audiência de custódia aí para ajudar ele. Sobre esse assunto a gente volta com ele logo após o intervalo, é rapidinho no programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio,
você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Programa do Delegado Rossini. Aqui você pode contar com um verdadeiro amigo. Dilson, voltando aqui, entre os casos que foram destaques essa semana. Outro caso também que aconteceu aqui, violência aqui no Agreste, aqui meridional aqui de Pernambuco, na nossa vizinha Capoeiras, cidade de Capoeiras. Um abraço para todos os amigos de Capoeiras. Sexta-feira, tiroteio e morte no curral de gado da Feira de Gado de Capoeiras. Mais uma vez eu digo, os criminosos estão perdendo, ou já perderam o medo da polícia e perderam acima de tudo o medo da justiça, porque as nossas leis, as leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, deputados federais e senadores, elas ajudam os criminosos, elas favorecem a impunidade. Leis como a audiência de custódia, leis como a lei de abuso de autoridade, serviu para quê? Para tirar poderes da polícia, tirar poderes do promotor, diminuir poderes da justiça, dos juízes. Com isso aí, a bandidagem, que está sempre de olho ali o que é que está mudando na lei, porque o cidadão de bem não para olhar o que é que diz a lei penal, a lei processual penal. Mas o criminoso, ele olha, ele conversa com o advogado. Doutor, se eu for preso com arma, com droga, o que é que eu faço? O que é que dá? Na língua da bandidagem, eles perguntam logo ao advogado: o que é que dá, doutor, se eu for preso com tantos quilos de droga? Se eu for preso com a arma raspada, dá o quê? Na linguagem deles. Então eles se orientam ali com os advogados. Eu estou dizendo isso, não é criticando advogado não, porque o advogado é uma profissão garantida por lei. Uma profissão nobre, inclusive. Eu estou mostrando aqui é que os criminosos de hoje, eles estão muito bem informados. Eles já vão cometer um crime sabendo. Se for preso, o que é que pode acontecer? Se não for preso em flagrante, o que é que ele vai fazer depois? Então, infelizmente, estão aí a banalização da violência em Pernambuco e no Brasil inteiro, a banalização da morte. As pessoas hoje matam por espancamento, mata para roubar, mata porque tava com raiva, mata porque tava de mau humor, feito o cara do Rio de Janeiro. Mas, rapaz, você espancou o menino até a morte por quê? Ah, porque eu queria extravasar minha raiva. Isso é o quê? Isso é um país da impunidade, meu irmão. Se fosse num país com leis sérias, neguinho eu tô dizendo é com esse marginal que matou o menino lá, o moreninho. Ninguém jamais faria um comentário desse tipo, debochando pra polícia, debochando da justiça brasileira. Se nós tivéssemos leis sérias, leis duras, o Brasil seria um país de ordem. O Brasil seria um país, eu tenho muita fé que será ainda, um país onde o bandido tenha medo de ser bandido, tenha medo que alguém saiba que ele é bandido. Eu me recordo, eu era adolescente, meu pai contando, Pesqueira, a cidade de Pesqueira onde eu nasci. Antigamente o povo tinha medo de ser apontado como bandido na cidade. Tinha um assaltante lá, o nome dele eu não recordo, acho que era Luizinho, tal de Luizinho, que eu não cheguei a conhecer, eu era adolescente. Pronto, esse Luizinho era conhecido, eita, Luizinho é ladrão. Pronto, Luizinho não aparecia em canto nenhum do mundo. E quando aparecia a polícia cobria ele no pau, passava 10 anos preso. Pronto, ninguém roubava, todo mundo tinha medo. Olha, prender o Luizinho, quase mata no pau e faz 10 anos que tá preso. Hoje em dia não, solta todo mundo, solta os assaltantes, solta traficante, solta estuprador, solta a menina lá do não sei de onde, lá no sul do país, que matou o pai e a mãe, solta todo mundo. Tá um país da impunidade, tá uma bagunça. As nossas leis estão bagunçando o sistema de segurança pública e o poder judiciário, o sistema judiciário brasileiro. Hoje em dia a polícia trabalha enxugando gelo. A polícia prende de manhã o cabeçoto de tarde, prende de tarde o cabeçoto de noite. Coitado do juiz, tá com a caneta sem tinta, porque o juiz quer decretar mandado de prisão, quer decretar busca e apreensão e a lei de abuso de autoridade não deixa. Tirar a tinta da caneta da justiça, tirar as algemas da polícia. A polícia hoje, para algemar um criminoso, tem que ler a lei. O policial vai ter que, olha, peraí, deixa eu ver o que é que diz a lei de abuso de autoridade. Espera aí, não algema agora não, senão a gente é quem vai preso e ele é a vítima. E o criminoso, o bandido, vira a vítima. Rapaz, Congresso Nacional, deputados federais e senadores, me aguardem. Em breve, Deus. Agora em março ainda, se Deus quiser. Estamos lançando aí um movimento aí. Movimento MCV. Movimento de combate à violência. Esse movimento de combate à violência está sendo aí, estamos aí elaborando aí 2 requerimentos
eu, representantes da Polícia Militar, representantes dos policiais civis e também alguns juristas de Recife e outras autoridades, e estamos elaborando aí um grande documento que será encabeçado por esse movimento de combate à violência, que levaremos para todas as cidades de Pernambuco, com um abaixo-assinado, tanto físico, como também um abaixo-assinado através das redes sociais, para que a gente colete assinaturas, vamos entregar esse requerimento, ao governo do estado, solicitando melhorias, solicitando fortalecimento da nossa polícia civil e militar. E outro requerimento ao Congresso Nacional, solicitando o endurecimento das nossas leis. Vamos fazer uma grande campanha de mobilização da população de Pernambuco, através de todas as rádios, sindicatos, igrejas, prefeituras, câmaras de vereadores, CDLs, Rotary e outros segmentos da sociedade. Vamos tentar mobilizar a população pernambucana para coletarmos o máximo de assinaturas que for possível, para que a gente apresente esse requerimento, solicitando ao governador fortalecimento da polícia. Primeiro, aumentando o efetivo da Polícia Civil e Militar, que não tem efetivo suficiente. Nós precisamos, governador, para dar mais segurança à população das cidades e também da zona rural, de mais 10 mil policiais militares a mais. Até porque os policiais trabalham em regime de plantão. Quando a gente diz 10 mil, estamos falando apenas de 2 mil por dia a mais. Precisamos aí aumentar o efetivo da Polícia Civil em pelo menos mais 2 mil policiais civis. Quando eu entrei na Polícia Civil em 98, toda a delegacia tinha, além do policial de plantão, do agente permanente ali que fica de plantão 24 horas por dia na delegacia, tínhamos equipe de investigação em todas as delegacias. Hoje o que nós temos em Pernambuco, delegacias fechadas por falta de policiais, delegacias com apenas um policial por dia, delegados tendo que fazer o trabalho do agente de polícia, do escrivão, porque falta efetivo. Cidades aí, várias dezenas de cidades com apenas 2 policiais militares por dia para fazer ronda na cidade e na zona rural, 24 horas por dia, o que é impraticável. Precisamos melhorar o salário da nossa polícia civil, militar e bombeiros. Precisamos aí de um reajuste aí de no mínimo, que é o que estão pedindo os sindicatos e associações, um reajuste de 33%, que na verdade isso não é um aumento salarial, é apenas uma reposição da inflação dos últimos anos. Então nós precisamos de uma polícia que sinta-se valorizada. O policial tem que ter pelo menos um salário justo, um salário que não esteja defasado pela inflação. Precisamos melhorar as condições de trabalho da polícia. Temos policiais aí, dezenas de policiais trabalhando com viaturas inadequadas para fazer ronda em estradas de terra. Precisamos de viaturas 4x4 que possa fazer rondas tanto na cidade quanto também nas estradas ruins. Temos regiões aí que aquelas viaturas espinhas não conseguem passar na zona rural. Precisamos melhorar as condições de trabalho das delegacias, as condições ali de alojamento dos policiais. O policial fica 24 horas por dia, ou numa delegacia, ou num destacamento, ou num batalhão de polícia. Precisa ter uma boa acomodação, precisa na sua hora de repouso ter um local adequado para ele poder fazer o seu repouso ali necessário. Então precisamos melhorar as instalações policiais, precisamos reformar o Estatuto da Polícia Civil e Militar de Pernambuco, que é muito rígido contra o policial. O policial trabalha com medo. Se o bandido acusar o policial disso, de ter pelo menos xingado ele de bandido, que hoje em dia é proibido dizer ao bandido que ele é bandido, o policial pode ser afastado do serviço, pode perder a gratificação, pode responder um processo e pode até ser preso ou excluído da polícia por alguma denúncia aí de um criminoso. Nós precisamos rever esses excessos de punição em cima dos policiais. Precisamos valorizar o bom policial, que representa 99% da nossa tropa. Precisamos aí aumentar também e aumentar os efetivos da ROCAM e do GAT, que são policiais de prontação ali, que fazem muitas abordagens em Pernambuco inteiro. Precisamos voltar à patrulha rural, voltar a implantar a patrulha rural em todas as cidades do interior. A zona rural está sofrendo muito. Uma viatura só e uma viatura inadequada, que é SPIN, não serve para fazer rondas em estradas de terra, estradas de rodagem, e com apenas 2 policiais. Quando eles vão para a zona rural, a cidade fica sem polícia, sem segurança. Quando ele está na cidade, a zona rural fica sem segurança. E sem contar, imagina o tamanho do território de cada município nosso. 2 policiais, uma viatura.
Estamos sem polícia, na verdade. Então precisamos aí urgentemente fortalecer a nossa polícia. Com relação ao governo federal, esse requerimento, esse movimento de combate ao crime, que vamos mobilizar toda a população de Pernambuco, vai solicitar endurecimento da pena para o crime de roubo e incluindo aí o ladrão só poder sair do presídio, só poder ser solto depois que ele devolver o objeto roubado ou depois que ele indenizar a vítima no mesmo valor que tinha o objeto que ele roubou. Pode ser um animal, pode ser uma vaca, uma moto, um carro, um celular, não interessa. Precisamos proteger as vítimas e parar de proteger ladrão. Lei para proteger ladrão já tem demais. Precisamos mudar a lei agora. Vamos inverter? Vamos fazer agora com que a nossa lei proteja a vítima do roubo, proteja o trabalhador que foi roubado e não o ladrão. O ladrão que se vire para pagar o objeto que ele roubou. Precisamos mudar a lei também com relação ao tráfico de drogas. Esse requerimento consta inclusive aí com alterações na lei que pune o crime de tráfico de drogas. Precisamos punir com mais rigor quem vender ou doar drogas para as crianças e adolescentes, porque a droga tem destruído aí dezenas de famílias. Durante os 8 anos que eu fui prefeito de Lajedo, lá nós implantamos o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial para vários tipos de transtornos, inclusive para tratamento de viciados em drogas, no uso de drogas. E encontramos lá mães e pais de família dizendo: meu filho era um menino bom, começou andando com fulano, cicrano, começou a usar droga, hoje em dia ele rouba tudo dentro de casa, ficou agressivo com a família, destruiu o futuro daquele menino ou daquela menina e destruiu aquela família. Qual é o futuro de um jovem envolvido com droga? Vai aparecer amanhã morto, porque ficou devendo ao traficante, o traficante matou ele, ou então vai começar a praticar assalto e vai preso e sai do presídio pior do que entrou. Então nós precisamos combater o tráfico de drogas com mais rigor, principalmente contra a venda e fornecimento de drogas para crianças e adolescentes. E precisamos criar uma política de Estado para tratar todos os viciados. Nós temos que ter uma política de Estado que olhe para o viciado como uma pessoa doente, que precisa de um tratamento intenso. Não é uma consulta, não. Para o cara se recuperar do vício em droga, tem gente que leva 1, 2 anos. Então precisamos que o governo do Estado crie instituições em todas as regiões de Pernambuco. O ideal mesmo seria que, em parceria com os prefeitos, criassem instituições em todos os municípios de Pernambuco, para começarmos a tratar essas crianças, adolescentes e adultos que estão doentes do vício da droga. Bom, esse é o programa do delegado Rossini. Inclusive, nós vamos ao intervalo. No último bloco, quero saber aqui do delegado Rossini o seguinte: várias foram as audiências feitas pelo delegado com o governo do estado, né, de reivindicações para a segurança para a nossa região. Dessas reivindicações que foram feitas, sentiu pelo menos alguma positividade por parte do governo do estado de dizer assim: vamos tentar fazer isso? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa do Delegado Rossini. Uma voz a serviço do povo. Em Jupi, todo mundo tá ligado. Em São João, todo mundo apaixonado. Caeté, essa rádio nota 10. Em Poção, 91 no coração. Asas FM está em todo lugar. Todo dia, toda hora, não tem como desligar. Em Calçado, de ponta a ponta tá ligado. Em Jurema, essa rádio é nosso esquema. Em Pirajuba, todo mundo aqui escuta. Em Jucati, vem com a gente, vem ouvir. Asas FM está em todo lugar. Em São Bento, sucesso do momento. Cachoeirinha, é top de linha. Angelim, o som é sempre assim. Em Garanhuns, saudades do Cedu. Em Lajedo, Asas é sossego. Ligou Asas, tudo sucesso. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos. Voltamos com o programa do Delegado Rossini, abraçando toda a imensa região. Obrigado pelo carinho e também pela audiência. No intervalo, delegado, lhe fiz uma pergunta. Justamente os ouvintes agora vão, ter a certeza ou não de que pelo menos o governador vai tentar fazer algo das reivindicações que foram feitas através do delegado. Vou responder a sua pergunta, Dilson, mas antes eu vou complementar aqui o que eu estava dizendo no bloco anterior, certo, que tem a ver também com a resposta à sua pergunta.
nesse movimento que nós estamos criando aí, Movimento de Combate à Violência, o MCV, dentre esses requerimentos também está incluída aí com relação a uma alteração na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trouxe grandes avanços contra a violência contra a mulher, para proteger a mulher vítima de abusos, violência e até mesmo de feminicídio. Mas nós precisamos endurecer mais essa lei. O que protege mesmo uma mulher de um marido violento, uma coisa é aquele cara que chegou em casa, pegou uma briga, deu uma tapa na mulher, uma única vez, um caso isolado. A justiça deve apurar isso de uma forma. Outra coisa é aquele cara que é acostumado a chegar em casa e espancar a mulher e os filhos. Esse é um marginal, agressivo, é um ser humano violento, é feito um cachorro brabo. Ninguém cria pitbull solto na rua, por quê? Porque ele é agressivo. Onde é que o pitbull é criado? No quintal, trancado. Do mesmo jeito é o cara que é agressivo. O marido agressor quanto mais. Aquele cara que é violento, que toda vez que toma cachaça, chega em casa, bate na mulher e nos filhos. Isso é feito um cachorro pitbull, é feito um cachorro brabo, agressivo. Tem que ser aonde? Tem que ficar na jaula, ele tem que ficar preso. Então nós precisamos endurecer a Lei Maria da Penha. Ao invés de medida protetiva, nos casos de reincidência, nós temos que fazer uma prisão preventiva. Isso é o que vai proteger a mulher e os filhos contra esse tipo de homem violento, que começa espancando e termina matando, como acontece todo dia no Brasil. Por outro lado, o governo do estado, o governo federal, precisa olhar para essa vítima pelo lado social. Muitas mulheres não denunciam o marido violento, às vezes o cara é violento, às vezes o cara é até estuprador dos próprios filhos, e tem mães que não denunciam por conta da dependência financeira desse marginal. Então nós precisamos criar uma política de estado que crie um abono salarial para essa senhora, para essa mãe de família, para que o marido violento fique preso por muito tempo e ela receba todo mês um abono salarial para custear, para manter a sua família, para custear despesas da casa e dos seus filhos. Então é preciso olhar esses dois lados da moeda. O nosso movimento de combate ao crime também vai propor uma coisa que já era para ter sido feita no Brasil há muito tempo, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí um Estatuto da Criança e Adolescente que tem um lado positivo, quando ele protege as crianças e os adolescentes de abusos, de violência e tal, da violência do mundo. Mas, por outro lado, o Estatuto da Criança e Adolescente, essa lei que nós temos aí, ele protege, do mesmo jeito que ele protege o adolescente que é vítima de algum crime, ele protege o adolescente criminoso. Tá errado. Se o adolescente é vítima, vamos dar punição em dobro ao adulto que violentou ele, que agrediu ele ou que matou ele. Mas se o adolescente é criminoso, precisamos tratá-lo como criminoso. Claro que ninguém vai pegar um adolescente de 15 anos e jogar dentro de um presídio. Mas temos que transformar a FUNASE, que hoje em dia é uma palhaçada a FUNASE. FUNASE é onde os adolescentes ficam presos, que não é nem preso, chama internado. Ele fica lá. Quem toma conta da FUNASE? Os funcionários da FUNASE não podem trabalhar armado, não podem nem trabalhar com cacetete. O que é que acontece? Toda semana os criminosos de menor fogem das FUNASE, bota fogo, fogem, faz rebelião, espanca os funcionários da FUNASE, ameaçam. Então nós precisamos acabar com essa palhaçada. Precisamos acabar com essa zorra. Vamos tratar o criminoso como criminoso. Não interessa se ele tem 14 anos, 15 anos, 16 anos. Se errou, bote lá numa unidade prisional para menores de idade, mas que chame de unidade prisional. E vamos aumentar essas penas. Rapaz, um adolescente de 17 anos, 11 meses e 29 dias. Faltava um dia para fazer 18 anos. Matou, estuprou, botou fogo, pintou o diabo com a vítima. Ele não fica preso, ele vai ficar internado. Sabe qual é a pena máxima para ele? No máximo, 3 anos de internação numa FUNASE. Tendo aula de violão, aula de música, aula de inglês, aula de matemática. É isso, é. Isso é desse jeito que a gente vai combater a violência? É não. Aí qualquer adolescente vai dizer, eu posso matar, estuprar, roubar, fazer o que for, que não vai ter punição para ele. Temos que acabar com isso. Então, nesse movimento, nós estamos fazendo um pacote de alterações no Estatuto da Criança e Adolescente, endurecendo as leis, reduzindo a maioridade penal para 16 anos, e aqueles que têm menos de 16 anos, 13, 14, 15, também vão ter um aumento no cumprimento das penas e vão ter mais rigor nos locais onde eles vão ficar presos. Tem que acabar com esse negócio de internado. Internado não é preso. Cometeu um crime, estuprou, assaltou, matou para roubar, preso, não interessa a idade. Então nós precisamos tratar isso com
com seriedade que o que está precisando. A violência está desenfreada. Com relação à sua pergunta, Dilson, eu tive reuniões com o governo do estado, reuniões com o governador, reuniões com comandantes das polícias e tal. Essas melhorias para o governo do estado, nós vamos requerer diretamente. O nosso requerimento vai ser direcionado ao governador do estado e também à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quem é que pode alterar, quem é que pode fazer essas mudanças nas leis para fortalecer a polícia, para dar melhores condições de trabalho para a polícia? Quem pode aprovar leis estaduais são os nossos deputados estaduais. Quem vai ser cobrado para executar essas leis será o governo do estado. Então, nosso requerimento será direcionado na parte da polícia, da melhoria das condições da polícia e do aumento do efetivo para o governo do estado. Essas alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal serão direcionadas, esse requerimento será direcionado ao Ministro da Justiça e também ao Congresso Nacional, para que a gente possa cobrar, mas cobrar de uma forma diferente, envolvendo toda a população, para que a imprensa e a população façam aquela famosa pressão popular. Porque quando a pressão vem do povo, aí os deputados, os políticos param e dão atenção. Se eu fizesse simplesmente uma proposta legislativa e entregasse a algum deputado amigo meu, ele ia apresentar lá, como já tem lá no Congresso, tantos outros projetos de lei importantes que estão lá engavetados, porque não tem pressão popular. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir a ajuda da população e vamos levar esse grande abaixo-assinado, tanto através das redes sociais quanto por meio físico, para as autoridades competentes, e aí sim a gente vai poder cobrar, porque não é um pedido de um político, é um pedido da população, é um pedido das pessoas de bem. Exatamente. Programa do delegado Rossini. Outro fato, delegado, que chamou a atenção nesta semana foi o assassinato de uma criança lá na cidade de Barreiros. Uma forma trágica, porque foram matar o pai desta criança, que é presidente da Associação de Moradores lá da localidade. O pai conseguiu fugir, a criança se escondeu debaixo da cama, os bandidos puxaram a criança e simplesmente executaram. Detalhe, uma criança de 9 anos de idade. Então foi pura execução, uma maldade extrema, sem limites. Isso mostra o quanto a vida, o quanto o crime contra a vida está tão banalizado no Brasil, Pernambuco e no Brasil inteiro. Precisamos urgentemente endurecer as nossas leis e precisamos urgentemente, governo do estado, aumentar o efetivo da polícia. Essa comunidade lá, onde aconteceu a morte desse menino, a comunidade rural lá no município de Barreiros, uma região canavieira, é uma briga, uma disputa por terra, um conflito agrário, o que agrava mais ainda o crime. São famílias, cerca de 70 famílias de agricultores, trabalhadores do campo, que estão sendo ameaçados toda hora, intimidados por homens armados e encapuzados, que querem expulsá-los da terra, de uma terra onde eles já moram há mais de 40 anos e que tem inclusive uma ação na justiça para dar a propriedade dessa terra a esses trabalhadores. Então está parecendo aqueles crimes que aconteciam há 30, 40 anos atrás no Brasil. Aqueles conflitos agrários de 40 anos atrás, quando as leis eram bem mais benevolentes quanto aos latifundiários. Estamos no ano de 2022. Esse tipo de crime não pode mais acontecer em Pernambuco. E principalmente por conta de um conflito agrário. Homens encapuzados, fortemente armados, tirar uma criancinha de 9 anos de idade debaixo da cama e executar a criança a tiros. Isso é um escândalo para Pernambuco. Isso não pode ficar impune. E precisamos punir com muito rigor e com muita rapidez para que outros crimes desses não continuem acontecendo. Um outro crime que aconteceu também aqui na nossa região e que não é o primeiro, esse é o primeiro que eu vi sendo noticiado, porque outros estão sendo abafados. O gerente de um banco de Caruaru, juntamente com sua esposa e sua filha, foram sequestrados na cidade de Caruaru, semana passada, por criminosos, uma quadrilha fortemente armada que queria o dinheiro da agência bancária. Dinheiro de banco eu não tenho pena, nem preocupação, porque o dinheiro do banco tem seguro, o banco é rico. As empresas mais ricas do Brasil são os bancos. Só que o banco não cuida, não liga do seu dinheiro, por que é que eu vou me importar? O que me preocupa aqui não é o dinheiro do banco, é a vida do gerente, da esposa e da filha dele. Eu conheci um caso igual a esse, que aconteceu aqui em Garanhuns há 2 meses atrás, onde pegaram a filha da funcionária do banco e amarraram bananas de dinamite na cintura dela
para torturar ela psicologicamente, para forçar ela a ir no banco tirar dinheiro, abrir o cofre do banco e roubar dinheiro para os bandidos. Até hoje esse crime não foi descoberto, a quadrilha até hoje está solta. Então, se fosse o dinheiro do banco, problema do banco, se o banco tivesse preocupação com o dinheiro dele, o banco botava segurança armada, botava porta blindada, vidro blindado, botava um monte de homem, contratava um monte de seguranças armados de fuzil para proteger o dinheiro do banco. O que é que os bancos fazem, Dilson? Pega um coitado de um vigilante com um revólver 38 para defender o dinheiro do banco. Na hora que os bandidos chegam, o primeiro que eles matam é o vigilante. Então, o banco não está preocupado com o dinheiro deles. E eu estou preocupado não é com o dinheiro do banco, porque o banco não se preocupa e o banco não perde, porque tudo ali tem seguro. Estou preocupado é com a vida dos funcionários do banco e com as famílias dele. Então, nós precisamos urgentemente endurecer as leis contra o crime de sequestro. Precisamos proteger a vida, precisamos de leis que protejam o ser humano. Isso é o que nós precisamos no Brasil, porque as nossas leis só protegem os bandidos, só protegem hoje os direitos dos bandidos, que nem de bandido pode chamar mais. Se um policial hoje pegar um estuprador, um assaltante, um assassino e chamar ele de bandido, o policial é processado por abuso de autoridade. Que lei é essa? Que país é esse? Esse não é o país que eu quero para meus filhos crescerem. Esse não é os países que os nossos ouvintes querem. Essa não é o tipo de lei que nós queremos. Esse não é o Pernambuco que nós queremos. Delegado, agradecer mais uma vez pela participação aqui no programa do Delegado Rossini. Um último assunto aí, algum outro fato pra gente encerrar o programa? Não, Dilson, eu quero aqui agradecer mais uma vez aqui a atenção, a audiência de todos os nossos milhares de ouvintes. Agradecer a audiência de todas as cidades aqui da nossa região que estão nos escutando ou nos assistindo através das redes sociais. E dizer à população, colabore com o combate à violência. Mande a sua denúncia, nos mande a sua denúncia ou faça uma carta para a delegacia da sua cidade. Nós precisamos nos unir para poder combater a violência. Muito obrigado aí pela audiência, até a próxima segunda-feira, um grande abraço. Até a próxima segunda-feira, agradecendo a audiência aqui nesta emissora, na certeza de dever cumprido. Na próxima segunda-feira a gente volta em mais um programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos.